Mais 10 minutos. Hoje pela manhã nós tivemos a festa do torcedor do Cruzeiro. Você estava lá, né, Panzi? Comentou o jogo, viu uma festa bonita do torcedor do Cruzeiro. O torcedor já comprou a ideia, tá confiando, encheu o estádio, fez festa, jogou junto, porque pode parecer, né? Porque o Cruzeiro teve um jogador a mais desde os 28 minutos do primeiro tempo, mas não foi fácil, porque o Léo Condé, ele perdeu um jogador, mas continuou defendendo com o mesmo número que estava desde o início da partida. Eram 19, 20 jogadores em metade do campo. É muita gente em pouco espaço, então você não encontra uma brecha para finalizar. Mas o Cruzeiro foi muito paciente, o Pesolano mexeu bem no intervalo, já que o Sampaio Corrêa defendia com muita gente e abriu mão de atacar, e corretamente, depois que teve um jogador expulso, o Pesolano também tirou, passou a defender com menos gente e atacar com mais. E logo aos 2 minutos já conseguiu fazer 1-0, uma ótima jogada pela direita do Rafa Silva e do Jajá. E aí o Cruzeiro conseguiu depois o segundo gol. Vitória muito justa, merecida, vitória da paciência e mais uma vez a participação da torcida, com quase 60 mil pessoas no Mineirão, um jogo às 11 da manhã, o torcedor adora. E foi uma festa muito legal no Mineirão, o que mostra o ótimo momento pelo qual passa o Cruzeiro. Você foi lá, né, Alexandre? Você tem que levar os seus filhos, né? Não, eu não fui. O Pedro, eu saí antes do jogo acabar. Ele foi impressionante. Ele foi com a turma Thalissa, o pessoal do jornalismo. Você escuta o Alexandre falar assim, não, tem que levar meu filho. Você imagina, não? Um tem 12, outro tem 11. Um tem 20, outro 25. Bela desculpa. Eu adoro ir a futebol, por exemplo. Quarta-feira eu vou lá no jogo do Atlético contra o Tolima. Vou sair da rádio aqui, vou pra lá pra poder ver o Atlético e Tolima da cadeira do Vermelho Superior, pra depois ir poder abater um mexidão no final do jogo. Mas, ô Romano, o Panzi que comentou o jogo e... Desculpa pra comer o mexidão no jogo. Não, mas eu adoro ir ao jogo com os amigos dele. Não, o mexidão. Eu adoro ir ao jogo com os amigos dos meus meninos, que eles me cornetam, aí é bom. Aqui, o Panzi, você já tinha destacado isso no jogo que o Cruzeiro fez contra... O último jogo que o Cruzeiro venceu foi contra o Náutico, né? Paciência. Foi a primeira vez, ele botou o Marcelinho como ala na direita e o Zé Ivaldo ali, quase que às vezes fazendo a lateral. Repetiu isso hoje, só que com o Jajá. E na minha visão, uma vez... Com o Vagninho. Não, com o Vagninho, isso, desculpa. O Jajá do outro lado, com o Vagninho. Segundo tempo, o Jajá foi pra direita. Isso, mas o Zé Ivaldo saiu. Sim, saiu. Porque mais uma vez tomou amarelo. Aliás, ele terminou o primeiro tempo já com o Vagninho e Jajá trocados de posição. O Vagninho mais pela esquerda, o Jajá já na direita. Talvez até pelo amarelo. Pois é, eu tenho uma pergunta aqui. Porque o Zé Ivaldo, de novo, tomou amarelo numa jogada que ele precisou matar a jogada, porque ele ia ser vencido na velocidade pelo atacante. É o risco. E ele era ali o lateral e o zagueiro ao mesmo tempo. Eu acho que os 3 zagueiros, eles funcionam muito bem para o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro precisa logo arrumar o lateral direito, que seja o Giovani, que seja o Rômulo, que tente dar... Essa formação, tá? O jogo contra o Náutico já deu errado, né? Precisou tirar um determinado momento o Zé Ivaldo e o Marcelinho, botar o Giovani Jesus. Assim, e o deu Rômulo, errado. Não é que deu errado, mas eu tô dizendo assim... É muito forte porque o Cruzeiro ganhou os dois. Mas eu entendi o que você tá quando o jogador falando. tomou amarelo, tanto que o Pesolano tira. Sobrecarregou o Zé Ivaldo nos 2 jogos. Nos 2 jogos. Contra o Náutico e sobrecarregou um de risco. novo. É o risco que ele corre por não ter o lateral que vai desempenhar a função que ele quer. Principalmente a função ofensiva. Aí ele abre mão do Rômulo, do próprio Giovani Jesus, para ter um meia ou um ponta jogando naquela função. Embora o jogo de hoje, né, a expulsão compromete qualquer jogo. Embora no jogo de hoje, o time do Cruzeiro na reta final do primeiro tempo, ele tinha custado a conseguir administrar o homem a mais em campo. O 11 contra 11, o Cruzeiro estava melhor do que depois que o Sampaio Corrêa Mas eu tenho explicação. Mas por falar na expulsão, deixa eu até a interatividade aqui, porque tem uma participação do Henrique Souza Mourão. Ele diz que o juiz, na opinião dele, garfou o Sampaio, senão seria empate. Eu não sei, eu não vi o lance, eu tava sem monitor. Márcio Rezende, antes do VAR,
o Márcio já havia tinha falado, ó, cravado. esse é lance para expulsão. O lance foi muito exagerado. Ele vai acima da linha da Não, bola. e não tinha bola mais, né? É. Não tinha bola em disputa mais. E é força excessiva, né, na disputa. O Neto Moura toca a bola, ele vem com a sola da chuteira ali na divisa do pé com a canela. Na junção ali. da canela com o pé. Um lance muito desnecessário, Mas sabe muita qual- imprudência. Sabe qual que é a explicação? Às vezes o cara que tá ouvindo, ele vai falar, esse cara é maluco, ele tá falando que jogar com um a mais, às vezes é pior do que com o mesmo número de jogadores. O que acontece? Quando você tem 11 contra 11, o Sampaio Corrêa estava atacando o Cruzeiro. Sim. E quando o Tentava- seu adversário tenta te atacar, ele deixa espaço lá atrás. A partir do momento que o Sampaio Corrêa perdeu um jogador, Recuou todo ele mundo. parou de atacar o Cruzeiro. Recuou E todo plantou mundo. lá atrás, uma linha de 5, uma de 4. Ou seja, o Cruzeiro não foi mais atacado, então ele não tinha mais espaço que ele encontrou, enquanto o Sampaio Corrêa tinha 11. Ah, então é melhor jogar com um a menos? Não. O Léo Condé fez a escolha. Com 11, ele defendia e atacava. Com 10, ele passou só a defender, porque se ele fosse atacar, aí ele ia dar espaço. Muito mais Inclusive, num desses ataques, o Zé Ivaldo precisou fazer a falta que tomou o amarelo, Acabou porque fazendo senão a falta, isso. o atacante ia chegar em condição Então isso boa explica na área. muito. Se o Cruzeiro tivesse feito 1-0 e o Sampaio Corrêa tivesse jogador expulso, aí a vantagem ia ser muito grande. Porque o Sampaio Corrêa estava perdendo o jogo e ia ter que ir para cima. Mas não, tava 0-0. Você tem 1 a menos, 0-0, jogando em Belo Horizonte, com 60 mil, contra o líder do campeonato. Você vai tentar atacar esse time? Você fala, não, acabou. Agora é a linha de 5, de 4 e eu vou levar o 0-0 pro Maranhão. Até porque Só o que não goleiro conseguiu. estava iluminado, né? Tava bem, tava jogando bem. Mas é um bom goleiro. É. Ele é um bom goleiro. Agora, até, Nath, eu gostaria de que você desse opinião nessa declaração do Paulo Pezzolano hoje, depois do jogo. Ele falando da presença do torcedor, e eu achei muito interessante o pensamento dele sobre isso tudo. Vamos ouvi-lo. Sí, a ver, eu como treinador, mismo los jugadores tenemos que saber que tenemos que seguir melhorando jogo a jogo, que el campeonato é muito longo, ¿sí? La torcida está empolgada, la verdade, eu fico contento por eles, mas nós tenemos que ter os pés no chão, sabemos que até agora não ganhamos nada, falta muito campeonato por frente e temos que melhorar muitos detalhes. Se você vê hoje o jogo, você vê 2-0, mas tivemos muitos detalhes que não podem acontecer. Temos que melhorar isso para seguir melhorando para o próximo jogo e assim até o final do campeonato. Eu sou um treinador que eu intento seguir melhorando jogo a jogo o funcionamento e não estar olhando tanto os pontos na tabela, né? Por quê? Porque o funcionamento é o que me vai levar a ganhar pontos. Assim que nada, os pés no chão, tranquilo, seguir melhorando muito para o próximo jogo, estar preparado, inclusive um rival muito duro de visita. Assim que nada, trabalhar muito e que a torcida disfrute disso. Nós temos que ir trabalhando já, disfrutar agora estes minutos, porque já quando voltemos a la toca, já temos que trabalhar de novo. Pés no chão, acertar detalhes e trabalhar muito. Até que ponto dá pra segurar a não empolgação com a empolgação do torcedor? É o primeiro ponto. O segundo, o Pezzolano tem se mostrado mais racional do que emocional? Ô Romano, começando pela segunda, eu acho que ele equilibra muito bem as coisas. Ele é um técnico ali na beirada do campo, um técnico muito vibrante, né? A gente percebe isso, um técnico que está muito integrado ali à realidade do jogo, ele vibra, ele canta, ele anda ali na área técnica o tempo todo, orienta muito os seus jogadores, sente muito a pressão, o calor do jogo, né? Mas, ao mesmo tempo, entende que é um campeonato longo e que nós estamos apenas na 8ª rodada. Essa fala dele me lembrou muito uma entrevista que ele deu para o Guilherme Pio essa semana, em que o Pio perguntou para ele assim, o acesso é o seu sonho? E ele falou, não, o meu sonho é vencer o próximo jogo. E depois que eu vencer o próximo jogo, o meu sonho se atualiza e é vencer o próximo jogo. Porque para ele poder sonhar com o acesso, ele precisa antes conquistar as vitórias, né? Rodada por rodada. Então, acho que esse pensamento dele, pés no chão, entendendo que é um campeonato longo e o que vai premiar o Cruzeiro não é uma vitória expressiva aqui ou uma vitória expressiva ali, é a regularidade. É seguir pontuando em todas as rodadas, é seguir usando a força do Mineirão e da torcida a seu favor como mandante. E isso o Cruzeiro tem conseguido fazer, e eu acho que esse equilíbrio e essa racionalidade do Pezzolano vão ser muito importantes também para manter os pés do time no chão. A torcida acho que tem todos os motivos e deve, viu, Romano? Comemorar, vibrar, é um momento especial que o Cruzeirense está vivendo.
Ah, mas é Série B. É a competição que o Cruzeiro disputa. E o que o Cruzeiro está vivendo hoje não tinha vivido nas últimas 2 temporadas. Então, é uma empolgação que tem um embasamento muito forte, que vislumbra um objetivo muito claro no final do ano, em novembro, que é o acesso, né? Para também poder comemorar o acesso na rodada 38, tem que vencer na rodada 5, na rodada 6, na rodada 7, na rodada 8, como o Cruzeiro está fazendo. Mas a empolgação maior tem que ficar para a torcida. O Cruzeiro agora vai ter uma sequência de 2 jogos fora de casa, 2 jogos complicados, porque vai enfrentar 2 adversários que vão jogar provavelmente muito fechados, em campos complicados, torcida muito perto, vai pegar o Criciúma, depois o Operário. Apesar do Cruzeiro ser mais qualificado do ponto de vista técnico do que esses adversários, é uma expectativa aí de confrontos difíceis. E o Cruzeiro também vai precisar ter que seguir pontuando, se não a vitória, quem sabe trazer um ponto desses jogos fora de casa. E o mais importante para o Cruzeiro hoje não foi ter recuperado a liderança, é ter aberto uma distância ainda maior para o 5º colocado. Isso é importante. E outra coisa, Série B, falo de carteirinha, Série B é aquela história, aquele ditado de que quem sempre tá mastigando não passa fome. Você tem que pontuar aqui e ali e tá sempre pontuando. E o meu xará, o Pansieri, ele tem um convidado especial aí pra gente poder falar sobre ele, bater um papo, não é isso, xará? Emerson Romano, boa tarde para você, para quem nos acompanha na nossa mesa redonda da Itatiaia, os comentaristas, muito assunto legal pra gente falar dessa vitória do Cruzeiro para cima do Sampaio Corrêa, time líder da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, eu vou aproveitar que eu ainda tô na zona mista para bater um papo com Giovani Jesus. Ô Giovani, o Vibrante já te batizou. Hoje, oficialmente, na jornada esportiva, é o touro do Cruzeiro. E aí, Giovani, feliz, né, com esse resultado e também recebendo esse carinho aí do Vibrante, que quando ele lança um apelido, o negócio pega, hein, rapaz? Cara, eu que agradeço, né? Tô com muita moral, como eu falei, né? Ele dando esse apelido de touro. Isso é um momento muito bom pra mim. Esse está sendo o meu melhor ano e eu tô sabendo aproveitar da melhor forma possível. E agradeço pela oportunidade e pelo reconhecimento. Me conta uma coisa, essa vitória do Cruzeiro dá força ainda nesse trabalho que vem sendo construído, né? O que passa na sua cabeça? Esse momento, né? O presente de um passado que teve muita luta, muita superação para estar aqui hoje com essa camisa, inclusive essa camisa branca pegou bem, hein? Pegou bem. Estamos vivendo um momento muito bom, né? Graças a Deus está sendo o melhor ano para mim, graças a Deus, e tive muitas lutas, né? Para chegar até aqui não foi fácil, mas preparei a vida inteira aí para quando tiver essa oportunidade de aproveitar e graças a Deus eu tô aproveitando. Só para te liberar aí a última, esse resultado de liderança, né? O Cruzeiro na Série B, na primeira posição. Isso é muito bom, né? Mostra que o nosso time tá forte e todo mundo que vai jogar contra a gente tem que temer, porque o nosso time realmente tá forte. O professor Paulo tá fazendo um excelente trabalho, é só aproveitar. Obrigado, um abraço. Valeu, valeu. Esse Giovani Jesus, agradecendo o Pedro também aqui, da assessoria do Cruzeiro, com o nosso Bruno Faleiro. E ele batendo um papo com a gente aqui, jogador indo para o vestiário e a gente fazendo um registro aqui na mesa redonda. Cruzeiro que vai agora pensar na partida contra o Criciúma, duelo na sexta-feira, esse jogo no Heriberto Rios, Santa Catarina, e aí uma logística de viagem toda sendo montada e planejada para esse duelo do Cruzeiro fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, são 5 jogos de invencibilidade, contabilizando a Copa do Brasil, 6 no total. Segue com você, Emerson Romano. Valeu, xará, obrigado. E trouxe um personagem interessante. O que falar do Giovani Jesus, do JG do Cruzeiro? É um jovem de muito potencial, né, o Romano? Eu acho que ele é um bom lateral. Para mim, hoje, das opções que tem ali, como lateral mesmo, vejo como o melhor deles. A gente comentava essa questão, o Simões e o Edu falavam. Gente, é difícil cravar que uma coisa esteja diretamente ligada à outra, mas quando o Pesolano mudou e adotou esse novo esquema que ele está utilizando com 3 zagueiros, quem vinha fazendo aquela ala direita ali era o Paes, né? O Léo Paes. E ele fez, se eu não me engano, 2 jogos ali nesta posição e entrando já desde o início, não no decorrer da partida, e depois ele acabou tendo a questão da lesão, do desgaste físico, e desde então aquele lado ali vem oscilando, né, no quesito da escolha das peças. Já foi o Giovani, já foi o Marcelinho, hoje foi o Vagninho, mas me pareceu que o momento em que esteve melhor foi quando o Léo Paes estava atuando por ali, porque além de ter velocidade na recomposição, que é algo importante para não sobrecarregar o Zé Ivaldo, ele apoia muito bem,
que é fundamental para dar certo nesse esquema. Mas ele é um cara de mais versatilidade, né? Ele é um meia que cai pela direita, faz Joga também de a zaga. lateral. Agora, considerando o de lateral de origem, o Rafael Santos pela esquerda e o Giovani Jesus pela direita, para mim são os dois melhores que o Cruzeiro tem. E você levantou essa bola de que o Cruzeiro vai precisar contratar um lateral direito, mas o Giovani Jesus não poderia ser essa solução, não, Alexandre? Pode até ser, Romano. Eu só acho que é temerário, né? São 2 partidas que o Pesolano apostou, né, nessa formação, em que o Zé Ivaldo ficava ali pelo lado direito, e 2 partidas em que ele precisou sair do time, e ele é o melhor zagueiro do Cruzeiro, o Zé Ivaldo. E duas vezes que ele tinha Rômulo e Giovani como opções e não quis. Sim. E o Zé Ivaldo, que é o melhor zagueiro do time, teve que sair de campo, e ele saiu contra o Náutico, você citou inclusive na transmissão, acho que foi 1 minuto depois dele tomar o amarelo. Eu já tinha chamado a atenção antes dele tomar o amarelo, porque ele estava sobrecarregado. Até porque o Márcio disse que ele merecia ter tomado no primeiro tempo. Isso. E não tomou. E tá fora do próximo jogo, Sim. tá suspenso. Sendo que nos 2 últimos jogos ele tomou 2 amarelos. Em 6 jogos ele tinha tomado 1, jogando como zagueiro, com 3 ou com 2. Em 2 jogos ele tomou 2. Então, é uma situação que precisa ser revista, porque talvez o Zé Ivaldo não seja o cara para fazer isso, né? Ele é o melhor zagueiro do Cruzeiro, mas as 2 jogadas que ele precisou fazer a falta e tomou amarelo foram jogadas em que o adversário colocou velocidade. Mas eu acho que a questão não tá nele, né? A questão é quem tá fazendo o lado direito. A questão Não, é quem não mas está aí- próximo Quem dele. não está Mas próximo não é dele. o que tá sobrecarregado. próximo, mas aí ele fica sobrecarregado, por quê? Porque nos 2 jogos, quem fez o lado direito, ok, que é um ala, mas foi um ala que não era lateral. Porque o ala da esquerda é o Rafael Cabral, que é um lateral. exatamente. O ala que fez o outro lado é um atacante. É diferente. É por isso que a Entendeu? gente fala que talvez o problema não seja Rafael Santos. na função do Zé Ivaldo, mas na função de quem deve... Sim. De Quem está junto com ele. Quem É por tem isso que que eu ser tô- o ala por que isso não que eu está tô sendo dizendo. ala, está sendo muito mais Isso, ponta do que isso, ala. exatamente. É por isso que eu tô Então, falando essa que eu acho questão. que coincide com essa questão do Paz. Mas só Porque que... nos primeiros jogos, o Paz ele voltava, ele tem muita velocidade Consegue na hora de executar voltar. melhor a função. Executa melhor. Então o Zé Ivaldo não ficava tão sobrecarregado. Mas Os jogava- outros têm mais dificuldade Sim, para voltar. Mas jogava como lateral. Só que quando ele coloca um ala que é um atacante, e é o caso do Marcelinho e é o caso do Vagninho, ele vai exigir mais do Zé Ivaldo como lateral. O que eu acho que está acontecendo? Então, é essa questão que precisa ser ajustada. Se ele tem o Rômulo ou o Giovani, por mais que não estão atravessando um momento, mas são laterais, tem uma visão de defender, de cobertura, diferente do atacante. Mas a entrevista coletiva hoje, teve um momento que o Pesolano falou: eu gosto de atacar, eu gosto de fazer gol, eu faço um gol, eu quero buscar o segundo gol, essa é a minha filosofia de futebol, eu quero atacar o adversário, eu quero ter a bola, eu quero fazer gol. Por isso que eu acho que ele não coloca Giovani Jesus e Rômulo, porque ele vê nos atacantes, no Vagninho, ele vê no Marcelinho, jogadores e características que vão se encaixar na filosofia dele. Entre ter 2 jogadores que vão defender melhor, mas vão deixar a desejar lá na frente, ele prefere ter o Marcelinho ou o Vagninho que vão atacar do jeito que ele gosta, que vai deixar o Cruzeiro mais perto do gol adversário, ainda que eles defendam com menos qualidade e sobrecarregue o Zé Ivaldo. Ele não encontrou nem no Marcelinho e no Vagninho, e nem no Rômulo e no Giovani Jesus A peça algo ideal. próximo do que ele encontrou, por exemplo, no Paz, que seria a peça ideal, mas que está lesionado. Talvez a saída seja esperar o Paz e ir ao mercado. Aí o Cruzeiro tem o departamento de análise de desempenho, análise de mercado, para encontrar essa peça que vá fazer o meio termo. E não sejam, que sejam tão eficientes quanto um atacante pode ser na função, mas também como um lateral para não sobrecarregar o Zé Ivaldo, que ele tem no lado esquerdo. O Brock não fica sobrecarregado porque ele tem 2 laterais que quando viram ala, sabem qualidade. muito apoiar, que são o Bidu e Rafael Santos. Na direita não tem. Isso. E é uma coisa que ele precisa resolver, porque os 2 últimos jogos, né, o Zé Ivaldo contra o Náutico, merecia o amarelo no primeiro tempo, acabou tomando no segundo e teve que sair. Hoje também levou o amarelo de forma justa. Não, e saiu por causa disso. E o Márcio já havia falado que já merecia o cartão antes do cartão que ele levou, porque está sobrecarregado. Sim. E Ainda agora, bem, né? fica só para fechar, Romano, essa questão do Cruzeiro, fica a curiosidade. Ele foi questionado hoje também, o Paulo Pesolano, na entrevista, sobre a ausência do Zé Ivaldo, se ele pretende mudar o esquema, né, para ter só 2 zagueiros de origem, ou se ele vai fazer uma adaptação. Tem outros zagueiros, tem o Wagner, o Wagner, né?
Leonardo, machucado, que estava machucado. Tem também o Matheus Silva, que já não é relacionado há muito tempo. Em Recife, quando o Zé Ivaldo saiu, ele colocou Giovani Jesus e Rômulo. E Rômulo como um zagueiro, né? Os dois trocaram. Uma hora Giovani Jesus era o zagueiro, hora o Rômulo era o zagueiro, hora o outro fazia ala. Mas aí ele perde a potência de atacar. Lá o Cruzeiro já estava ganhando de 1-0. Eu não acredito que ele comece assim, sendo que o Cruzeiro não está na frente. Ele vai perder o lado direito, a parte ofensiva, ele sendo um treinador que adora atacar, que gosta de atacar, de pressionar o adversário. Então eu não creio que para o próximo jogo tenha Giovani Jesus e Rômulo. Eu acho que ele pode sim repensar, desmanchar os 3 zagueiros, jogar com uma linha de 4, ter um lateral ao invés de um ala e colocar mais um atacante.